Os fundos imobiliários decolaram e tiveram o melhor primeiro semestre dos últimos 4 anos. Na média, os FIIs estão subindo mais de 10% no ano e o IFIX já ultrapassou os 3.000 pontos. E aí, você que está assistindo esse vídeo, está ganhando dinheiro com os fundos imobiliários ou perdendo? Deixa eu colocar aqui na tela dois gráficos, duas imagens aqui, do time que está ganhando, ou seja, os fundos imobiliários que mais valorizaram em 2023, aí bastante gente ganhando mais que 20 ou 30% ao ano, mas tem muita gente que está perdendo dinheiro também. Vamos colocar o gráfico aqui na tela, fundos imobiliários aí despencando mais que 20 ou 30%. Onde você está investindo aqui o seu dinheiro? Está investindo certo ou errado? A gente vai falar sobre isso aqui no vídeo de hoje, porque tem muita análise que a gente pode fazer sim, né? Na média tá 10%, mas você está ganhando ou você está perdendo? E daqui para frente, como você vai fazer para escolher os fundos imobiliários ou mais seguros, ou que têm o melhor potencial, ou mesmo esses que estão pagando dividendos extras? Tem muito fundo aí que pagou mais até do que a gente pensava nesse último mês. Será que foi o seu caso? Vamos ver aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Lucro FC. Bom, galera, como que a gente faz para acertar, então, por exemplo, os melhores fundos imobiliários? A gente precisa, sim, ver o cenário como um todo, né? Esse 2023 está bem positivo para os fundos, né? Tanto os fundos de papéis quanto os de tijolos, mas a gente precisa falar também sobre os riscos do investimento em fundos imobiliários, né? Como a gente viu aqui, daqui a pouco eu coloco na tela de novo, vários fundos imobiliários, principalmente fundos de papéis, mais arriscados que despencaram. Isso aí traz uma lição para nós. Então, basicamente, anota isso aí. Qual é o risco de investir nos fundos imobiliários? Quando a gente fala em papéis e em tijolos, é bem diferente, tá bom? Então, lembre-se disso. Fundos imobiliários de tijolos e papéis não são a mesma coisa. Por mais que tenham a mesma estrutura, né, juridicamente falando, quando a gente fala em fundos imobiliários, pagam dividendos, são negociados na bolsa, isso é a mesma coisa. Mas na estrutura, o que tem dentro dos fundos é bem diferente. Então, qual que é o risco de um fundo imobiliário de papel? É algum tipo de calote. E qual é o risco de um fundo imobiliário de tijolo? É risco de vacância, ou seja, esse imóvel não ser alugado e aí não tem o pagamento do aluguel desse dividendo, ok? Basicamente é isso, mas obviamente vou mostrar todos os detalhes e você vai entender agora. Então, galera, a gente vai começar logo pelo ponto negativo, né? Os piores fundos imobiliários aí de 2023. Liderando, o TORD 11 caiu 47%, tá? Isso já contando desvalorização mais os dividendos que ele pagou, tá? Então, os dividendos que ele foi pagando atenuam um pouco essa queda grande, né? Mas não pagou tanto dividendo assim. Segundo pior, o VSLH. Terceiro pior, o HCTR, que eu sei que muita gente tem esse fundo imobiliário. Depois o CARE 11 e depois o XPPR. Então, qual é o ponto aqui que a gente já traz? Obviamente, esses 3 piores fundos imobiliários, eles tiveram calote, ou seja, é um título de renda fixa praticamente, né? É um CRI. Um fundo de papel ele é composto por vários recebíveis, ou seja, tem um devedor que vai pagar, né, esse título de dívida pré-acordado do mercado imobiliário para o fundo imobiliário, e aí o fundo imobiliário vai distribuir para nós cotistas. Quando esse emissor ele não paga, o fundo imobiliário não tem esse dividendo para distribuir, né? Então, no caso aqui, se eu não me engano, foi o Gramado Parques, né? Uma empresa lá do sul, né? Do Rio Grande do Sul, que acabou não pagando, e aí foi uma sequência de calotes aqui, todos esses fundos imobiliários sofreram. Então, quando a gente fala dos fundos de papéis, o risco aqui é de calote, essa empresa que tem esse CRI não pagar. Inclusive, galera, eu vou deixar aqui embaixo um link, tá, na descrição. Por quê? Porque eu preparei um material que são os 20 fundos imobiliários mais seguros e eu vou deixar o link aqui embaixo para você mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, porque eu só vou enviar esse arquivo, esse relatório no WhatsApp, tá bom? Por quê? Porque ele é assinado por um analista CNPI que faz parte da minha equipe, só que faz parte da minha equipe do Lucro Máximo. O que é o Lucro Máximo? É o meu curso, tá? Meu curso de investimentos, mais acompanhamento por 12 meses, que inclusive a gente vai ter novas vagas, né? Uma nova turma em breve, ainda em julho, então fica ligado. Só que eu pedi para esse meu analista, né? O Diego, que assina esse relatório,
para preparar um relatório especificamente sobre os 20 fundos imobiliários mais seguros. Veja bem, não estou querendo dizer que são os 20 fundos mais rentáveis ou com maior dividendo ou maior potencial. São os 20 fundos mais seguros que nunca vai acontecer um negócio desse de cair 40%. Por quê? Existem fundos seguros e existem fundos arriscados, tá bom? Então, se você quer ver essa lista restrita, porque ela é assinada por um analista CNPI, então você pega esse link que está aqui embaixo, manda uma mensagem para mim no WhatsApp e aí eu vou te inserir dentro desse meu grupo, tá? Esse grupo ele vai se chamar Trilha do Lucro e aí lá dentro desse grupo restrito eu vou enviar a lista dos 20 fundos imobiliários mais seguros, beleza? E aí, continuando a nossa análise, eu vou pegar aqui a lista dos 10 piores fundos do ano até agora. A gente já vê que realmente esses fundos de papéis aqui, o top 3 dos piores, fugiu à regra, né? A gente vê poucos fundos caindo aí mais do que 2%, pouquíssimos na verdade, né? Obviamente a gente pode ver que tem fundo de tijolo aqui também, né? Por exemplo, XPPR11 é um fundo imobiliário de tijolo. A maior parte são lajes comerciais em São Paulo. Uma grande parte desses imóveis aqui está em Barueri, né, em Alphaville. Então, qual é o risco de um fundo imobiliário de tijolo? Por que ele desvaloriza? Por que ele cai? Porque não tem inquilino, né? Então, imagina, esse fundo aqui ele tem lá um prédio, uma laje, um escritório em Alphaville. De repente, ninguém mais quer alugar um escritório em Alphaville, porque está todo mundo trabalhando de home office, por exemplo. O que acontece com esse fundo? Ele não tem mais esse recurso entrando, e aí ele não distribui para os cotistas. Se ele não conseguir alugar esse escritório, esse é o grande risco, né? Se ele não conseguir alugar, ele não vai ter inquilino, não vai ter dinheiro, né? Então ele tem algo que vale muita coisa, que é um prédio, um escritório, mas se ele não conseguir transformar aquilo em dinheiro, vai continuar caindo. E por outro lado, vamos colocar agora aqui na lista os melhores, tá? Quem está ganhando é o TEP11, tá? Que contando a valorização mais os dividendos, uma alta de 31,14% só em 2023. Olha só a diferença, então. O TEP é um fundo também de lajes corporativas, de escritórios. Só que é um conjunto de escritórios, lajes, muito bem localizado, né, na zona sul de São Paulo, então está sendo muito demandado. Com a mudança da perspectiva da taxa de juros, quais são os fundos imobiliários que vão performar melhor? Lajes corporativas, logística e etc. Ou mesmo os fundos de fundos. Então a gente já consegue ver isso acontecendo agora. Por exemplo, o quarto lugar dessa lista aqui é um fundo que a gente comenta muito até aqui no canal, o BRCO11, né, o Bresco Logística. E dois fundos aqui que complementam aí esse top 3 são fundos de fundos, o HGFF e o CAFOF. Né? O que é um fundo de fundo? É um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. E aí eles estavam apanhando muito, estavam muito baratos, descontados, e já estão crescendo aí todos eles mais do que 20%. Né? Então a gente está vendo uma lista bem grande de fundos imobiliários crescendo muito, aproveitando esse cenário da taxa de juros. E galera, a festa ainda nem começou, tá? Quando a Selic de fato começar a cair, lá para o final de 2023, lá para 2024, a gente vai ver muito fundo imobiliário crescendo. Então, não dá para fechar os olhos para os fundos de tijolos também, porque eles são o que tem o maior potencial de crescimento. E aí, se você une a segurança de bons fundos imobiliários, sejam de papéis ou tijolos, com esse cenário econômico, o potencial ele fica explosivo. Então eu acho que é um momento muito bom de pensar em fundos imobiliários. E um outro ponto bem importante, pessoal, é que bons fundos imobiliários, eles acabam até pagando mais do que a gente pensa. Olha essa notícia que está aí na tela, ó. Dividendos extraordinários. Por quê? Muita gente pagou mais até esse mês. Vou colocar a lista aí na tela, ó. O HGRE, o KNRI, o HGRU, o HGLG, o próprio TEP. Então, fundos imobiliários bastante renomados, né, de gestoras muito conhecidas e aprovadas pelos analistas. O que aconteceu nesse último mês? Normalmente, por exemplo, o HGRE pagava 78 centavos para cada uma cota. Em julho, ele vai pagar 1,40, ou seja, 62 centavos a mais, quase o dobro. Né? Por quê? Porque os fundos imobiliários, a cada 6 meses, eles têm que distribuir 95% do lucro que tem. Então, alguns deles, eles vão pagando aos poucos. Aí chega na virada do semestre, por exemplo, julho, vem essa pancada de dinheiro a mais. Então, o KNRI, a mesma coisa, costuma pagar 95 centavos, vai pagar 1,51. O HGRU
costuma pagar 85 centavos, vai pagar 1,40, tá bom? Então me diz também se você é uma pessoa que tem um desses fundos imobiliários que você vai perceber. Você vai entrar lá na conta corrente da sua corretora e no mês de julho o dividendo vai vir turbinado. É o que a gente chama de dividendo extraordinário, que bons fundos imobiliários acabam sempre pagando. Então, mais uma vez, pessoal, eu deixo o convite aí para você baixar gratuitamente esse meu relatório, os 20 fundos imobiliários mais seguros, tá bom? Mais uma vez eu digo, eu só vou enviar pelo WhatsApp, tá? Pode pegar esse número de WhatsApp que está aparecendo aqui, me envia uma mensagem que eu respondo para você, aí a gente conversa por lá, beleza? Então, os fundos imobiliários estão num excelente momento para pensar, acumular ativos aí para, no futuro, viver de renda, ter autonomia financeira. Pode contar comigo. Um abraço e até mais.